a principal desculpa, né? O principal motivo das mulheres não estarem hoje massivamente investindo e, obviamente, ali na Bolsa de Valores também? Olha, infelizmente ainda existe aquele conceito, aquele preconceito de que a atividade financeira, vamos dizer assim, de tomar conta das finanças da casa é essencialmente uma tarefa masculina. Isso ainda existe muito. Assim, mulheres poderosas que delegam essa parte financeira de casa, das finanças pessoais, para o marido. Isso é latente. Isso é um é detalhe número 1. bizarro. É. E aí eu quero até entrar nesse assunto, porque quem acompanha o Ela Sonha, Ela Faz há bastante tempo, viu que em 2019, ou se você está acompanhando agora, lá em 2019, quando foi a primeira imersão de negócio para Dubai, a gente fez um grupo majoritariamente mulher, né, e de mulheres empresárias, e eu lembro da dificuldade que foi realmente para poder validar uma imersão só de mulheres pela dificuldade dos maridos e dos sócios dos negócios entenderem que aquilo ali era um investimento, né? Exato. Porque não queriam ali... Nossa, eu vi o que eu ouvi de áudio. Você não vai dar rolezinho no Dubai Mall. Eu falei, gente, a gente nem passa. A pessoa vai para o Dubai... Ainda bem que o Dubai Mall fecha meia-noite, porque a pessoa chega lá 11h40 achando que vai fazer compra, porque é a hora que dá. Então, assim, é muito difícil isso. E eu quero entrar nesse assunto com mais detalhes, porque eu acredito que tem algumas mulheres que vão se identificar com essa fala de agora. Eu sei fazer dinheiro, mas eu não quero me preocupar em administrar, em investir. Esse é um pensamento próspero ou a pessoa tem que se atentar para isso? Como é que você enxerga? Não é, porque veja bem, mais importante do que o que entra é o que sai. Se sair mais do que entra, ou seja, se você não souber dar o destino correto para tudo que você faz de vendas, você pode ser uma máquina de vender. Mas se você gasta mais do que você ganha, você não está bem. Uma pessoa que tem uma capacidade de poupança maior que a sua, por mais que ela venda menos que você ou tenha uma receita menor que você, ela vai estar melhor que você no futuro, porque ela tem a capacidade de se planejar, certo? E mês a mês, por mais que ela não tenha uma quantia voluptuosa para investir, o poder do juro composto vai agir, né? Quando a gente coloca na equação de juro composto, de valor futuro, né? Quando a gente vai projetar qualquer valor, a única variável que ela é exponencial, que ela está elevada na equação, é o N, que é o tempo. Ou seja, disciplina de você aportar, de você ter lá um dinheirinho no final do mês para destinar para algum tipo de investimento, não só renda variável, mas nem que seja na poupança, tá? Muita gente bate na poupança, é um dos piores investimentos, mas o fato de você ter uma poupança já é uma grande vitória aqui no Brasil. Sim. Já é uma grande vitória aqui no Brasil. Então, você ter tempo, disciplina e paciência, aportes constantes ganham em rentabilidade do que aqueles grandes aportes que você faz de uma vez e nunca mais olha para o seu investimento. Olha que interessante que está falando aqui, né? Então, quando você, mulher, que está aí ganhando o seu rico dinheirinho, acha que o seu maior trabalho é ganhar esse rico dinheirinho, ou melhor, fazer esse rico dinheirinho, cá estamos nós outras para te falar que não, né? Então, acho que é muito interessante a gente trazer luz para esse assunto, porque eu acho que quanto mais a gente fala, mais consciência a mulher vai tendo, Sim. a gente vai tendo, de que de repente a gente está ali com um padrão equivocado. E quando você fala essa questão de analisar quanto sai e quanto entra, e principalmente que não precisa ser um aporte gigantesco uma vez e nunca, e sim o menor, o pouquinho a cada mês, aí eu quero entrar nesse assunto. Com quanto a mulher precisa para poder começar a investir? A partir de R$30 você já consegue fazer aportes no Tesouro Direto. Gente, Tem gente que gasta em bolsa, eu gasto em outra bolsa de valores, que inclusive para quem está querendo se interessar por esse mundo, agora é o momento ideal. Muitas promoções, a bolsa está em liquidação, a bolsa de valores está em liquidação. E aí é o momento de comprar. É o momento de comprar. E é legal a gente falar sobre esse assunto, porque a gente falou sobre, né, o fluxo de receita que entra, o que sai. É inacreditável como as mulheres delegam uma função que, na verdade, ela deveria ser pensada como primordial de cada indivíduo. Se não existe liberdade sem liberdade financeira, como que você vai delegar um dos princípios fundamentais da sua liberdade para um terceiro? Nem que seja o seu marido, que é uma das pessoas que você mais ama no mundo, mas isso é uma coisa sua, né? Então, assim, deveria ser tomado também como prioridade. Aquilo que a gente não toma como prioridade, dificilmente vira um hábito.
Nossa, essa frase tá muito boa, hein? Mas Nossa, virou um coach. Investir é um hábito. Geralmente, as pessoas bem-sucedidas em investir são aquelas... Investir acaba virando um vício do bem. Você quer primeiro investir e depois pagar as contas. Isso Uau. vira um hábito. Então, é como se o boleto da sua previdência do futuro fosse ali uma conta como se você tivesse que pagar igual a sua conta de luz. É um compromisso, é um hábito. Então, a partir do momento que você coloca isso como uma prioridade sua, você percebe o quão absurdo é delegar isso para um terceiro. Uau. E o mais importante, então, beleza, a gente já entendeu que com pouco e viável para todo mundo, Sim. né? Troca o lanche do final de semana, dá para comprar uma ação já esse mês. Onde que essa pessoa vai? Vamos bem no beabá mesmo. Quero pegar esses 100, esses X reais que eu vou botar aqui para poder. Onde é que eu vou? Ótimo, vamos lá. Você vai dividir o seu dinheiro em 3 caixinhas. A primeira caixinha é a caixinha do curto prazo. O que é o curto prazo? É o que eu vou pagar o boleto no final do mês, é para alguma emergência, é para alguma oportunidade. Então, poxa, pode ser que eu tenha que arrumar o carro. São aqueles custos fixos e alguns variáveis, algumas surpresas que você pode ter no meio do caminho. Então, esse dinheiro, a caixinha do curto prazo, ela obrigatoriamente tem que ficar no quê? Em um produto de liquidez em que você tenha mais ou menos a certeza do que você vai retirar quando você precisar. Explica o que é liquidez em um parênteses rapidex. Liquidez é a capacidade de você transformar um recurso em dinheiro logo. Né? Então, você transformar um investimento em dinheiro rapidamente. Então, por exemplo, um CDB, que é um título que você é do banco, né? O título mais básico de um banco que paga 100% do CDI, que é a taxa básica, você consegue transformar geralmente no mesmo dia, inclusive, que a gente chama de D+0. Então, é isso que a gente chama de liquidez imediata. Então, por isso que muita gente deixa na poupança ou deixa na própria conta corrente, porque tem aquele valor ali disponível a qualquer momento que precisar. E você sabe quanto que você vai retirar quando você vai precisar. Então, você tem essa previsibilidade. Então, isso só a renda fixa te dá, né? O mix de liquidez e previsibilidade. Agora, você tem ali a caixinha do médio prazo. O que é o médio prazo? Poxa, preciso me programar para comprar um carro em 2 anos. Ou pretendo, por exemplo, tenho um sonho para realizar em 2, 3 anos. Isso é a caixinha do médio prazo. Então, aqui ainda é renda fixa, porque a gente está falando de médio prazo, né? Você não pode correr um risco muito grande com esse dinheiro, porque ele já está destinado para algum objetivo. Por outro lado, você tem um tempo maior. Você pode se dar ao luxo de ter uma carência. Você não vai mexer nesse dinheiro em 1, 2 anos. Então, você pode ir para outros tipos de produtos de renda fixa, como, por exemplo, uma LCA, que é uma letra de crédito agrícola, por exemplo, que é um instrumento financeiro que os bancos usam para financiar operações para os trabalhadores rurais, por exemplo, para os produtores rurais. E aí, os clientes do banco vão lá, aplicam nesses títulos e são isentos de imposto de renda. Então, esse é um exemplo de produto que você pode colocar ali na sua caixinha do médio prazo. E tem a caixinha do longo prazo. O que é longo prazo? 5 anos em diante. Né? Então, o que você pode se planejar para daqui 5 anos? Por exemplo, seu filho nasceu, você quer já começar a criar uma poupança para ele, para ajudar a custear a faculdade, que é caro, ajudar, né, com o custo de vida, ou já deixar para ele algum fundo para, ele começar a vida melhor, né, não ter tantas dificuldades, comprar um carro no futuro para ele. Então, coisas desse tipo, longo prazo. E, principalmente, previdência. A gente só começa a pensar em previdência geralmente muito tarde, né? Porque o início do jovem já é muito difícil. 1/4 dos jovens brasileiros estão endividados. Isso são dados de 2020, né? Não sei se saíram os dados mais recentes, mas o último foi esse. Então, 25% dos jovens brasileiros pagam ou financiamento estudantil, ou enfim, já estão endividados. Toda a sua renda já está destinada para ajudar nos custos familiares, né? Que é justamente o período em que o jovem pode arriscar mais. Ele pode ter na sua carteira, ter muito mais renda variável no seu portfólio, porque ele tem a vida toda pela frente para errar e, consertar no meio do caminho, né? Só que o que acontece? A pessoa só ganha o poder de fogo de aportar, a sabedoria,
De, poxa, não, realmente preciso poupar, eu preciso me pagar primeiro, eu tenho um sonho, mas eu vou... É a mesma coisa, primeiro eu como a salada, depois eu como a sobremesa. Uhum. O jovem quer a sobremesa rápido, pula a salada e vai pra sobremesa, você entende? Então, primeiro você tem que fazer um sacrifício e depois você tem a recompensa. Né? Então, existe esse imediatismo do jovem que quando você chega lá nos seus 50, 60 anos, você fala, putz, mas agora eu já acho que é tarde. Né? Então, a gente precisa começar a falar sobre isso desde muito cedo. Nem que você consiga poupar R$10, R$20, já é alguma coisa. Você vai se especializando, você vai melhorando no seu trabalho. Entende? Eu acho maravilhoso você falar isso, porque inicialmente, quando eu comecei a olhar para esse assunto de investimento, eu pensava, nossa, mas aí eu tenho que focar realmente no aporte. Sim. Né? Porque aí eu queria fazer os aportes maiores. Mas eu não tinha entendido que não era sobre o valor, e sim sobre o seu comportamento repetitivo de ter ali um hábito saudável de aportar todo mês. Uhum. Né? Mesmo que fosse R$10. Exato. Não é sobre o valor. Inicialmente, nos primeiros 1, 2 anos, não é sobre o valor. É ver o quão constante você consegue ser e o quanto você consegue se interessar e pegar o gosto daquilo.